Bom dia a todos. Vamos dar início agora à nossa abertura da Semana da Pátria, realizada pela Câmara de Maringá. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos Joaquim dos Santos, diretor da Escola Legislativa, Tiago Valenciano, que será o nosso palestrante de hoje, e o vice-prefeito Cláudio Ferdinandi. Pedimos a todos que se coloquem em pé para que possamos ouvir o hino nacional. Agora nós iremos assistir um pequeno vídeo sobre a campanha da Semana da Pátria.
Não me sinto somente um nordestino, eu me sinto um brasileiro. Ariano Suassuna. Independência ou morte, foi o brado retumbante que traduz a nossa sorte e é lembrado a cada instante. Essa nossa liberdade anuncia a identidade de um povo bem diverso, unidos pela brasilidade. Independência, conquista de cidadania. Cuide, respeite e reconheça o valor da escola e de seus envolvidos. Sua brasilidade faz nossa independência. Participe da Semana da Pátria. Câmara Municipal de Maringá. Passamos a palavra nesse momento para o vice-prefeito Cláudio Ferdinand. Alô. Oi. Dos trabalhos, aqui representando o Poder Executivo, a pessoa do prefeito municipal, quero agradecer a vossa presença a este ato tão nobre e tão solene. Eu não quero me delongar, mas lamento que hoje em dia, parece-me que esta data, 7 de setembro, que domingo estaremos festejando, já caiu, de certa forma, no esquecimento. O nosso país carece hoje de figuras históricas e temos que rememorar a nossa história, valorizar os nossos heróis, mas parece que nesse momento o país passa por um apagão, onde estas pessoas que deram a vida, deram sangue para a formação deste país, pouco é lembrado, pouco valor tem, pouco importa nos momentos atuais. Vocês, ainda jovens, tenho certeza, o professor fará palestra, certamente vai relembrar esse momento importante, desde o descobrimento do Brasil, que se vem tecendo a formação desta nação. Portanto, no passado tivemos homens que lutaram, deram a vida, muitos, centenas de milhares morreram para que esta nação fosse o maior país da América Latina, não se desintegrasse como foi a questão da América Espanhola, que igualmente como o Brasil, descoberto à mesma época, ela se desintegrou e se fez em dezenas de pequenos países. Nós, Brasil, graças à força, à vontade, à luta de brasileiros heróicos que nos antecederam, conseguiram manter uno este país com 8.500.000 quilômetros quadrados, não rico em riqueza construída pelos indígenas que aqui habitavam, como é o caso do México e o Peru e outros países, mas simplesmente aqui eles existiam, estes homens que nos antecederam, falando a mesma língua, conseguiram manter essa unidade do Brasil, ligada a uma só fé, a uma só vontade, a vontade de defender as nossas fronteiras, manter a mesma língua, preservar os mesmos costumes, honrar os mesmos heróis de um passado. É isso que constrói a nossa nação. E hoje eu lamento que pecamos por não darmos maior vida, maior interesse, maior importância a isso que constitui o elo fundamental da unidade nacional. Infelizmente, o patriotismo é necessário para que a nação se mantenha forte, unida, e quando se fala em patriotismo, nós estamos falando numa coisa muito maior, porque onde há patriotismo, não há corrupção. Quando há patriotismo, há solidariedade. Onde há patriotismo, não há desintegração. Infelizmente, a ausência do patriotismo pregado nas escolas, e ali que começa, é o berço de tudo, lá na escola, ali que está a origem, há um afrouxamento, e quando o guarda dorme, o ladrão entra na casa. Porque, infelizmente, não se pratica mais o patriotismo como era praticado, ao menos ao meu tempo de antigo ginásio, antigo curso primário. Hoje as coisas se afrouxaram e nós vemos aí
quando você liga a televisão, é um mar de crimes e, pior do que isso, de corrupção. Principalmente corrupção nos setores públicos, em todas as áreas. Por que há corrupção? Porque, infelizmente, as pessoas que estão ali não têm esse sentimento de amor. Porque quem ama não prejudica. Quem ama não permite que se roube aquilo que é do povo, aquilo que é coletivo. Infelizmente, as nossas autoridades, muitas delas, ainda não se despertaram para isso. Há gente muito boa no Brasil, lógico que há, ainda temos tudo para salvar, mas vocês estão aqui, que amanhã serão as autoridades que estarão ocupando lugares como eu estou ocupando, lugares mais importantes em todos os poderes, executivo, legislativo ou judiciário, em todas as suas camadas, certamente estarão preparados para colocar os sentimentos nacional, o respeito à pátria, à nação, aos nossos irmãos e à nossa brasilidade. Então, parabéns a vocês que aqui se dispuseram a estar para ouvir a palestra e parabéns ao professor e ao presidente que nos acompanha para, neste dia muito importante, é o dia mais importante da nossa pátria, o 7 de setembro, que estaremos festejando no domingo. Então, parabéns a vocês e parabéns a vocês. Estamos aqui, a todos nós que nos dispusemos nesta manhã, vir aqui para ouvirmos e despertar e acender essa chama de brasilidade que tão apagada está. Obrigado. Agradecemos ao Joaquim, Tiago, ao professor Cláudio Ferdinandi. Agora vamos desfazer a mesa para ouvirmos o Tiago Valenciano, que irá falar sobre eleições e voto consciente. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer aí o convite feito pela Câmara, pelo nosso setor aqui de imprensa da Câmara. E como eu já sou funcionário da Câmara, já fico aqui todo dia mesmo, a gente aproveita para falar um pouquinho também do nosso trabalho, quanto desse tema de hoje, que são as eleições e o voto consciente, né? A minha fala ela vai ser uma fala rápida, tranquila, assim, até porque se for para a gente começar a falar de política aqui, a gente fica até amanhã falando desse tema, que é um tema muito vasto. Então, eu vou falar para vocês hoje essa questão do voto consciente no segundo momento, como que a política está sendo feita hoje, no tempo de redes sociais, no tempo de que as pessoas estão fazendo uma participação política mais ativa pela internet, até mesmo pelos próprios celulares e os aplicativos que a gente tem hoje em dia. E no primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre as eleições desse ano, como que as eleições de 2014 elas estão organizadas e quais são os cargos que a gente vai votar esse ano, quais são os cargos que estão em disputa e o que cada cargo vai fazer aí a partir dos 4 anos. Dentro disso, o primeiro tópico que eu vou abordar com vocês é a questão dos 5 cargos em disputa esse ano. Nós sabemos que o sistema político do Brasil está dividido. O Brasil é uma república federativa, ele está dividido lá no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Aqui hoje nós estamos no poder legislativo, ou seja, estamos aqui na casa que faz leis e na casa do povo. A Câmara Municipal é a casa do povo e a gente fica feliz que o povo vem até a Câmara. Vocês todos nós fazemos parte do povo, da comunidade que mora em Maringá. E a gente fica feliz por isso. Por quê? Porque as pessoas têm que vir visitar mais a Câmara e conhecer mais os trabalhos que a Câmara Municipal de Maringá e qualquer outra Câmara realiza. Então, nós temos aqui hoje o Poder Legislativo. Sede do Poder Legislativo Municipal é a Câmara de Vereadores. Temos o Poder Executivo,
que são os prefeitos, os governadores e o presidente da República, e temos o Poder Judiciário, que é o que a gente menos trata aqui quando o assunto é política. Por quê? O Poder Judiciário são os juízes, os fóruns da comarca e tudo mais, são aquele poder que ainda não tem o voto direto, não tem eleição ainda para esses cargos. Então, nós temos dois poderes que estão com os cargos em disputa, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Nesse ano, nessa eleição especial de 2014, nós teremos eleição para o Poder Executivo em duas esferas. O Poder Executivo estadual, que é o governador do estado, e o Poder Executivo nacional, o presidente da República. O que faz, então, o governador do estado? O governador é aquela pessoa que comanda as ações do estado, comanda as políticas públicas que o estado vai executar para melhorar a vida das pessoas. É ele que recebe o orçamento através dos impostos e acaba distribuindo esse orçamento nas áreas de interesse, seja na saúde, na educação, na segurança, no transporte, nos esportes, na cultura. É esse o trabalho que o governador realiza. O governador ele é assessorado pelo seu vice-governador. A gente não vota só para o governador, mas para o governador e para o vice, fazem parte de uma chapa. E ele é assessorado pelas secretarias. Cada secretaria vai cuidar de uma dessas políticas específicas. O estado do Paraná tem seguramente aí mais de 20 secretarias e mais algumas especiais, que são aquelas que foram criadas só para dar conta de alguma política específica. Então esse que é o trabalho do governador, né? Ele vai governar, ele fica no Palácio do Iguaçu, lá em Curitiba, sede do governo estadual, e ele que vai comandar todo o trabalho político aí do estado. Depois do trabalho do governador, nós temos o trabalho do presidente da República. Quem que é o presidente da República? É aquela pessoa que vai fazer o trabalho de governar e de comandar os rumos do país. O presidente é a figura mais importante na escalada política do Brasil, é o cargo mais cobiçado, é aquele que todo mundo esse ano está discutindo, todo mundo está prestando atenção na eleição do presidente, e ele governa o país juntamente com a sua equipe de ministérios. Tem a equipe dos ministros que ele acaba comandando as áreas de interesse do Brasil. E é claro que para um presidente conseguir governar, ele também tem que ter aí o apoio dos governadores dos estados e trabalhar em conjunto com os governadores. Dito isso do Poder Executivo, nós vamos falar agora sobre o Poder Legislativo, que é essa casa aqui onde a gente está hoje, e talvez seja a casa mais importante aí para as relações de política. Uma casa que as pessoas não levam tanto em consideração, chega na hora da eleição, todo mundo discute quem vai ser o próximo governador, todo mundo discute quem vai ser o próximo presidente, e ninguém fala lá do Poder Legislativo. E sem a autorização do Poder Legislativo, nada acontece. Sem o vereador dar a palavra final, o prefeito não consegue governar. Sem os deputados dar a palavra final, nem o governador do estado e nem o presidente da República consegue fazer alguma coisa. Quais são os cargos, então, que a gente vai voltar lá para o Poder Legislativo? Primeiro cargo que vai aparecer lá na nossa colinha eleitoral, lá na urna eletrônica, a ser votado é o cargo de deputado estadual. Primeiro voto que a gente dá é o voto para deputado estadual. Quem são os deputados estaduais? O que eles fazem? Eles criam leis para beneficiar a população do estado que eles residem. No Paraná, são 54 deputados estaduais, 54 cadeiras. Esse número é definido de acordo com a população do estado. Por isso que são 54 deputados estaduais. O estado de São Paulo, por exemplo, tem 94 deputados estaduais. O estado que tem mais deputados que o Paraná, porque lá é mais populoso. O que o deputado estadual faz? Além de criar as leis, ele fiscaliza as ações do Poder Executivo. Ele trabalha vendo como que o governador do estado está trabalhando. Ele olha lá o governador e diz o seguinte, peraí, essa sua política aí não está muito certa não. Estou fiscalizando, quero pedir informação e vou dar uma cutucada em você, que não é aquela cutucada do Face, né? Aquela cutucada mais incisiva. Vamos lá, que a coisa tem que andar. E além disso, ele também assessora o governo do estado, dando indicações, dando proposições para melhorar a qualidade das cidades. Pedir uma emenda orçamentária para fazer uma rodovia, solicitar um hospital para a sua região, solicitar uma escola para a região, pedir a reforma da escola que vocês estudam,
esse também é um dos trabalhos que o deputado estadual realiza. Além do nosso segundo voto, lá depois do voto para deputado estadual, nós vamos votar no deputado federal. Quem que é o deputado federal? Ele faz esse trabalho parecido, só que no nível nacional. Ele faz esse tipo de trabalho assessorando o presidente da República. E aqui no Paraná são 30 deputados federais. Nós temos 30 no Paraná também, dividido de acordo com o número da população. No Brasil são 513 deputados federais. E eles são divididos de acordo com a população de cada estado. O estado de São Paulo, ainda pegando como exemplo, tem 70 deputados federais. E o Paraná tem 30. Tem estados que têm 8 deputados federais. Tem outros que têm 25, 21. Varia muito de acordo com o número de habitantes. E o deputado federal, lá em Brasília, se a gente olhar a figura lá do Congresso Nacional, aquela boquinha que fica para cima, né, daqueles dois arcos que formam o Congresso, é a Casa do Povo. Vocês podem ver que ele é um pouquinho maior do que o Senado, que a gente vai falar já já. Por que o Niemeyer fez lá aquele projeto arquitetônico de Brasília para ser um pouquinho maior? Porque é a casa onde o povo tem que estar presente e onde tem que ter maior representatividade do país. O voto para deputado federal é tão importante que, na falta do presidente, na falta do vice, quem assume o Brasil é o presidente da Câmara dos Deputados. É como se fosse aqui em Maringá. Saiu o prefeito, saiu o vice-prefeito, quem assume a prefeitura é o presidente da Câmara de Maringá. Então, o voto para deputado federal ele passa a ser muito importante, porque é ali que a política acontece. É ali que a política faz as coisas acontecerem no dia a dia. Tem um programa da Câmara dos Deputados muito parecido com um programa que a gente vai instituir aqui na Câmara de Maringá para o ano que vem, chamado Parlamento Jovem Brasileiro. O que é isso? Cada estado manda alguns estudantes para lá e eles passam uma semana em Brasília conhecendo as atividades da Câmara dos Deputados. Então é um programa que incentiva as pessoas a conhecerem o trabalho dos deputados. Programa que nós vamos dizer que o ano que vem para o ensino médio, o Parlamento Jovem, né? Seria uma Câmara Mirim, que a gente já tem aqui já na Câmara de Maringá, com 15 parlamentares jovens que vão conhecer o trabalho do vereador a partir do ano que vem aqui na Câmara. Então esse é o trabalho do deputado federal. Terceiro voto nosso é o voto para senador, o voto para o Senado, né? Quem que é o senador? Senador são 3 por estado no Brasil. Não é por população, e sim por estado. O senador é aquela pessoa que representa o estado, os interesses do estado no parlamento, no Congresso Nacional. E aí o Senado tem uma diferença aí, que o mandato do senador é para 8 anos. Os mandatos no Brasil duram 4 anos e o senador dura 8 anos. É um tempinho um pouco maior do que o de deputado federal e de deputado estadual. E o Senado ele tem um sistema que ele é renovado a cada 4 anos. Renova-se um dos 3 senadores e depois, daqui mais 4 anos, renovam-se 2 dos 3 senadores. Esse ano nós vamos votar em somente um candidato ao Senado. Somente um senador. Na próxima eleição serão 2 votos para senador, nessa um só. E aí segue na urninha eletrônica lá o voto para governador e o voto para presidente, que a gente já falou aqui para vocês, né? Esses são basicamente os cargos que estão em disputa esse ano nas eleições do Brasil. Deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. 3 para o Poder Legislativo e 2 para o Poder Executivo. Eleição no Brasil acontece a cada 2 anos, não é a cada 4 anos. A gente pensa que é a cada 2 anos, a cada 4 anos, mas não, é a cada 2. E aí nós temos eleição daqui a 2 anos para quê? Para vereador e para prefeito, no nível municipal. Esse ano as eleições são a nível estadual, governo do estado e presidência da República, a nível federal, e também com os deputados federais e os senadores. Então, essa é a dinâmica eleitoral que acontece no Brasil, né? O sistema político do Brasil está assim organizado. Muitos políticos, muitos candidatos até nessa eleição têm prometido o quê? Que as eleições passem a ser unificadas no Brasil, né? Porque é uma coisa que acontece muito. A pessoa se eleger por mandato, aí ele desiste, sai candidato a outro, a reeleição continua quase que infinita, e aí está se organizando o quê? Para que as eleições fiquem unificadas no Brasil. Também tem propostas lá para que os mandatos durem 5 anos e não mais 4. Várias ideias tem aí para mudar o sistema político do Brasil. Mas por enquanto funciona assim.
Eleição a cada 2 anos, um período para eleição municipal, vereador e prefeito, e o outro período para as eleições estaduais e nacionais. Esse que é o sistema político do Brasil. E por que eu fiz essa introdução aí com vocês? Para que vocês passassem a conhecer um pouquinho como que está organizada a política brasileira, como que ela está acontecendo aí esse ano. E aí, eu entro já no segundo ponto da minha fala, que é a respeito do voto consciente, que é o título aí da palestra, né? Palestra sobre o voto consciente e as eleições desse ano. Na verdade, nem acabou sendo uma palestra, está quase um tom de bate-papo aqui com vocês. Mas qual que é a fala que eu faço a respeito do voto consciente? Entra ano, sai ano, toda eleição, a gente sempre ouve a igreja, sindicatos, escolas, clubes de serviço, a comunidade, sempre pedindo o que para a gente? Que a gente vote consciente, que a gente analise as propostas, que conheça a história do candidato, que saiba quem é ele, o que ele faz e o que ele pretende para mudar a história da política do Brasil. Só que aí as eleições no Brasil, elas mudaram muito de um tempo para cá. No tempo lá da minha mamãe ainda, né, que minha mamãe ainda não está tão velha assim, no tempo dela, que ela ainda pegou o restinho ali da ditadura, ela votava como? Ela nem votava às vezes, né? Tinha aquela história do voto casado, os militares ainda comandando o país, e essa experiência de democracia plena, ampla, que a gente está tendo hoje, a gente não tinha numa geração passada. Hoje, a luta das pessoas do passado, hoje ela já deixou de existir. Que era o que no tempo da ditadura? Liberdade de manifestação, a liberdade de expressão, o direito de fazer uma reunião política, ou discutir a política, como essa reunião aqui, como esse evento. Esse tipo de direito, de garantia, de busca, deixou de existir atualmente. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo cada vez mais livre, cada vez mais aberto. Nós conseguimos montar um grêmio estudantil na escola e fazer política dentro da escola, para melhorar a realidade da escola, sem a interferência de outras pessoas, de outras forças aí para segurar isso. Nós conseguimos fazer uma reunião de um partido político sem que a polícia esteja lá repreendendo. E nós conseguimos votar hoje sem repreenda o nosso voto, que alguém censure o nosso voto. Mudou um pouquinho o estilo de fazer política. E aí, essa nova geração que vem aí, que é a nossa geração, né, vamos incluir nessa daí também, essa nova geração que vem aí da Constituição de 88 para cá, não viu e não passou por essas disputas, não passou por essa briga de tentar mudar o sistema político do Brasil. Quem nasceu de 88 para cá já tem a democracia como o quê? Como a verdade absoluta. Ninguém experimentou outro tipo de escolha, outro tipo de eleição. Todo mundo que nasceu de 88 para cá já sabe que vai ter eleição para presidente, vai ter eleição para governador, e as eleições sempre vai ter candidatos para a gente acabar escolhendo e votando. Então, a geração nova aí, de 88 para cá, não experimentou outro tipo de situação, outro tipo de realidade política no Brasil. E aí a democracia ficou natural. A gente vai lá, vota e tá bom. Mas aí, de 5, 6, 7, até a gente pode colocar no máximo, 7 anos para cá, mudou o estilo de fazer política dos próprios políticos. Ainda na eleição de 2004, era permitido o que na eleição de 2004? Camiseta, chaveiro, bottom já o prontinho, não aquele adesivado, né, dos candidatos. Lixa de unha, régua, caneta, todo tipo de brinde era permitido. Até hoje minha mãe tem lixa de político guardado lá em casa, de tanta lixa que era distribuído para a mulherada. Era um tipo de eleição que permitia um monte de coisa, né? Até o showmício era permitido. E aí os candidatos ficavam disputando lá para ver quem trazia o melhor cantor, quem trazia a melhor dupla, quem trazia a melhor banda para o showmício. E todo mundo ia no showmício para ouvir quem falar? A banda, né? Ninguém ia para ouvir o político falar, ia lá para ver o show. Então o estilo de eleição mudou bastante no Brasil e as regras eleitorais também ficaram seguras. E aí tem uma ferramenta aqui das eleições de 2010, definitivamente para cá, vem alterando o estilo de discutir política, de falar política no Brasil, que é a internet. A internet hoje está todo mundo conectado. Galera, hoje todo mundo tem um smartphone legal, todo mundo, o celular agora virou sinônimo de status, né? Quem tem o melhor celular pode mais, né?
Todo mundo tem o celular na mão, e ali com os aplicativos baixados, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber, enfim, todos esses aplicativos que a gente tem. Tem o Tinder também, que é bom, né, para dar uma olhada na mulherada lá e tudo mais. O Tinder é ótimo, né? Você vai lá, faz aquela compartilhada. O Snapchat, esqueci também do Snapchat, como que eu ia deixar ele de lado? Mas enfim, aplicativo baixado aí no celular, que esses aplicativos, além de ser um espaço aí para fazer a relação social entre as pessoas, também passou a ser um espaço do quê? De política. Se a gente abre hoje lá o Facebook, vocês podem conectar aí depois, a gente vai abrir a nossa timeline lá, o que tem de gente falando de política, não está escrito, né? Minha timeline lá de quinta-feira é assim, hoje sexta, né? A linha do tempo é o seguinte: política, 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 derrota do Palmeiras, política, 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 derrota do Palmeiras. O Adriano vai ficar bravo ali. Derrota do Palmeiras. Né? Então, assim, até o pessoal até falou que estão desafiando o Palmeiras agora, né, a ganhar 2 jogos seguidos, né? É melhor que o desafio do make aí, né? Sem make, sem filtro, a ideia do Palmeiras ganhar, né? O balde de gelo tá valendo aí também, né? Então, brincadeiras à parte, a nossa história lá da linha do tempo está funcionando como? É político o tempo todo. E aí que eu quero falar para vocês, já finalizando a minha fala aqui, falar para vocês o seguinte: o estilo de fazer política no Brasil e de discutir a política precisa mudar um pouquinho. A nossa linha do tempo lá só tem gente falando mal de candidato. Ninguém está lá para defender o seu candidato ou para poder fazer as suas propostas. Você compartilha normalmente o quê? Aquela crítica que está falando mal do outro. Aí você compartilha e já escreve assim: tá vendo? Fulano de tal é ladrão. Fulano de tal não me representa. Fulano de tal não serve para nada. É esse o estilo de política que a gente precisa passar a mudar um pouquinho. Não só criticar. A crítica pela crítica não resolve nada. Falar mal, todo mundo fala mal. Eu mesmo acabei de falar mal do Palmeiras aqui, né? Mas eu tenho que provar porque o Palmeiras é ruim. Eu não posso ficar falando assim: não serve para nada, é porcaria e tudo mais. É mais ou menos o que a gente tenta fazer com os políticos. Passa alguém na escola para distribuir um santinho ou para fazer uma propaganda política. O que a galera faz? Política? Tô fora. Pega aqui o panfleto, ó. Deu certo o meu esconderijo aqui ontem. Pega o panfleto, né? Vamos supor que esse aqui é um panfleto da Câmara, mas vamos supor que esse aqui é um panfleto de político. A pessoa recebe, político, e já joga no chão, né? Comete 2 faltas de educação ao mesmo tempo. Jogar um panfleto no chão e não prestar atenção nas propostas da política que vai mudar o futuro do país. É mais ou menos o que as pessoas têm feito hoje em dia, que é criticar muito e não querer debater ideias. Por que as pessoas não gostam de debater as ideias na política? Porque a política é uma coisa complicada de se entender. Mas se a gente não tiver esse tipo de iniciativa, se a gente não tiver esse tipo de bate-papo, ela vai continuar sempre sendo o quê? Um tabu. Ela sempre vai ser difícil, sempre vai ser chata. A partir do momento que a gente passa a discutir política, a partir do momento que a gente passa a incorporar ela no nosso dia a dia, ela passa a ser uma coisa legal e passa a ser uma coisa importante para os rumos do país. Então, o voto consciente hoje, ele está passando mais também pelo quê? Por uma internet mais consciente, por discutir as propostas dos candidatos de modo mais consciente. E não só falar por falar e deixar a coisa acontecer. Não só criticar por criticar. O debate é o princípio de tudo na política. A crítica, só pela crítica não dá nada, mas a crítica embasada, com um bom debate, com uma boa disputa ideológica, né? Não de ofensas, não de ataques, mas uma boa disputa de ideias e de propostas, faz com que a política passe a ser mais interessante, passe a ser mais legal para todo mundo. Então, a mensagem que a gente deixa aqui para vocês, e já encerrando, é que o voto consciente hoje passa um novo estilo de voto consciente. Não é só analisar as propostas, é também acompanhar o dia a dia do candidato, é saber o que ele está fazendo. E eleição não é dia 5 de outubro, não. Dia 6, no máximo, sai a lista lá dos eleitos. A eleição ela começa dia 6 de outubro. Por quê? É um novo mandato que vai acontecer a partir de janeiro. E é a partir de janeiro que a gente tem que acompanhar o dia a dia dos políticos para saber o que eles estão fazendo. Aqui, para nós que trabalhamos na Câmara, é fácil. Todo dia a gente sabe o que os políticos estão fazendo dentro da Câmara e até na Assembleia, no Senado, no governo do Estado e tudo mais. Porque a gente tem que estar antenado e inteirado dos assuntos da política.
A gente trabalha com isso e volta e meia sai uma notícia lá de Curitiba que interfere aqui em Maringá. Então é importante a gente estar antenado. Mas para as pessoas que não gostam muito ou que não querem discutir política todo dia, o tempo todo, o que tem que pedir? Que façam pelo menos o básico. Que curta lá a fanpage aqui da Câmara ou a fanpage do seu candidato. Que recebam os e-mails do candidato, que saiba, ou do político, que saiba o que eles estão fazendo. Para que a coisa não fique sempre só de 4 em 4 anos, né? Que nem em Copa do Mundo, só surge a cada 4 anos e o Brasil ainda perde. Então não fica aquela beleza assim que 4 anos a gente sabe que tem Copa, ou Olimpíada, 4 anos tem Olimpíada, ou Pan-Americano. Política não é isso, não é evento esportivo tipo esses que aparecem a cada 4 anos. Política tem que acontecer como? Todo dia. Todo dia a gente tem que fazer a nossa política em casa, tem que saber o que os candidatos, o que os políticos estão fazendo, para que a gente tente escolher, acertar na maioria dos casos e tentar errar na minoria, para ver se o país, se a realidade que a gente se encontra, possa melhorar ainda mais. Agradeço a todos aí pela atenção, vou encerrar a fala agora que já deu o meu tempo, e vou deixar aberto aí para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, pode procurar aqui o Joaquim, que vai estar com o microfone aí. Temos 2 microfones aqui. E aí a gente pode fazer perguntas, tirar dúvidas aí das eleições e do que está acontecendo aí esse ano. Obrigado, pessoal. Valeu aí pela atenção. Tiago, primeiramente queria parabenizar pela fala, muito importante, e foi muito legal o trabalho que vocês vêm desempenhando aqui na Escola Legislativa, e eu queria que você explicasse um pouco o conceito do que é direita e esquerda para o pessoal, e também a diferença do trabalho do senador para o deputado federal, que não ficou meio assim, né, muito vago. Eu acho que é muito importante de explicar isso. Obrigado. Vamos começar pelo mais fácil, né? A diferença entre o trabalho do senador e do deputado federal. Como eu disse para vocês, se a gente olhar a figurinha lá de Brasília, nós temos lá aquelas 2 torres do Congresso Nacional, um semicírculo virado para baixo e o outro virado para cima. Parece que os 2 círculos lá, né, eu fiz um estágio de visita lá em Brasília e aprendi isso aí lá, parece que os 2 círculos eles são do mesmo tamanho. Tanto virado para baixo quanto virado para cima, mas na verdade não. Eles não têm a mesma simetria, é um truque uma ilusão de ótica lá que o Oscar Niemeyer fez, e o conceito do Niemeyer explica qual que é a diferença entre o Senado e a Câmara dos Deputados. O melhor que eu vi até hoje, o mais fácil. Como que funciona isso? O Senado ele tem um semicírculo, a boquinha virada para baixo, e junto com aquelas 2 torres, compõe o Senado. Eles formam os 2 ali um pouquinho menor do que a boca virada para cima, que é a Câmara dos Deputados. Por que isso? A boca virada para cima, o círculo virado para cima, é a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Ou seja, os deputados representados segundo a população de cada estado. São 513. Então a representação do povo vai ser sempre maior do que o Senado, que tem 81 cadeiras somente, que são representadas pelo estado. Por isso que ele é a boca virada para baixo, um pouquinho menor. A Casa do Povo, a representação do povo, sempre tem que ser maior do que a representação de um estado. E aí os 2 trabalham como? A expressão senador vem de senil, né? Aquela pessoa que tem idade, que tem experiência, que conhece do cargo, que conhece da política. Por isso que os senadores normalmente têm idade mínima para se candidatar a senador, são 35 anos. Por isso que normalmente eles são mais experientes do que os deputados, que podem se candidatar com 21 anos só. Com 21 anos a pessoa pode ser candidata a deputado federal ou estadual. Por que isso? Porque o senador ele vai acabar avalizando, né, vai acabar chancelando, colocando a caneta em cima dos projetos que os deputados fazem. O sistema do Brasil ele é bicameral, são 2 câmaras, Senado e a Câmara dos Deputados, uma avaliando o trabalho da outra, né? O jogo vai e vem. O projeto sai da Câmara, vai para o Senado para aprovação e aí vai para o presidente. O projeto sai do Senado, vem para a Câmara para aprovação e aí vai para o presidente. Não tem como você legislar sozinho. Precisa do Estado e a população criando leis juntos, né? Então,
É mais ou menos esse aí o conceito dos dois. E a questão de direita e esquerda, assim, isso surgiu na Revolução Francesa, né, aquele conceito clássico, que os que ficavam à direita e à esquerda, eu sempre esqueço quem ficava à direita e quem ficava à esquerda, se eram os bolcheviques, os mencheviques, mas a história é a seguinte, a história é que esse conceito surgiu lá por quê? Porque os que ficavam à direita da Assembleia Constituinte da Revolução Francesa, lá em 1789, 1790, aí, eram aqueles que eram mais conservadores, que queriam ter a situação do Estado que estava. E os que ficavam à esquerda são aqueles mais revolucionários, aqueles que queriam mudar a situação social do Estado francês da época. E aí esse conceito foi trazido da Revolução Francesa até hoje e é um pouquinho do que a gente acaba discutindo aí na política. Tem os da direita, tem os da esquerda, tem os do centro, os do centro-direita, os do meio, os do lado, os de cima, os de baixo. Hoje em dia isso já pulverizou bastante. Mas é mais ou menos essa aí que é a definição de direita e esquerda. Perguntas do Joaquim. Tiago, eu acho que uma questão importante também de se falar é aquela questão do voto e aquela questão de que você votar em alguém e eleger outra pessoa. Acho que isso é uma questão importante no voto também para ser dito. Essa questão aí do quociente eleitoral, né? Vamos lá, usar o clássico exemplo do Tiririca. Pior que tá, não fica. Por que podemos falar do Tiririca? Porque ninguém que vai votar no Tiririca, todo mundo aqui é do Paraná, né? Vamos considerar isso, ninguém é eleitor do estado de São Paulo. O Tiririca é um bom exemplo de que o fenômeno que ele fez, né, para conseguir ser eleito, é um bom exemplo de que nem sempre a pessoa mais votada vai acabar sendo eleita. Por que isso? No sistema político do Brasil, existe uma garantia de que todos os partidos, até as minorias, devem ser representadas. Se a gente olhar lá no nosso painel aqui da Câmara de Maringá, nós temos vereadores de vários partidos. Tem vereador do PSB, tem vereador do PP, do PMN, do PT, do PROS, do PTB, tem vereador do PTC, tem vereador do PCdoB, do PSDB, do PPL e do Solidariedade. Tem vereador de vários partidos, eu falei pelo menos aí uns 8 ou 9 partidos. Então por que isso? Porque o sistema político do Brasil, ele tenta priorizar o quê? Que até as minorias, até o menorzinho partido lá, a pessoa que defende uma bandeira que quase ninguém aceita, acaba sendo eleito. E aí vem o quociente eleitoral, né? O que é o quociente eleitoral? É uma divisão. Uma divisão feita como? Vamos pegar uma ilustração aqui rápida. O quociente eleitoral é só um detalhe, né? Ele só vale para as eleições proporcionais, o legislativo, para deputado federal, estadual e vereador. Vamos pegar um exemplo aqui da Câmara de Maringá. Nós temos aqui 15 cadeiras. São 15 vereadores em Maringá. Como que funciona o quociente eleitoral? A soma lá que a Justiça Eleitoral faz é a seguinte: 15 cadeiras, e vamos supor que foram 150 mil votos válidos para Maringá. O que é o voto válido? Exclui o branco e o nulo. Esses não são utilizados na soma final. Foram 150 mil votos para 15 cadeiras. Vamos dividir lá, 150 mil por 15 vai dar 10 mil para cada cadeira. Então, cada cadeira, para você conseguir eleger uma coligação, um partido ter direito a ter uma cadeira, você tem que fazer pelo menos 10 mil votos, somando todos aqueles candidatos do partido. E aí você consegue ter direito a uma cadeira. E aí o que acontece? Tem um partido lá, o partido X, que conseguiu 30 mil votos. Ele vai ter direito ao quê? 3 cadeiras. Só que o partido Y lançou somente um candidato. E aquele candidato fez 9 mil votos. Só lançou aquele candidato e aquele candidato fez 9 mil votos. E os 30 mil, daquele que conseguiu lá 3 cadeiras, tem candidato com 2 mil votos, tem candidato com 3, outro candidato com 1.000, outro candidato com 500, e os 3 mais votados daquele bolo dos 30 mil foram os eleitos. E esse nosso amigo aí que saiu sozinho, não saiu com mais nenhuma chapa, nem mais, fez 9 mil votos e ele foi eleito? Nessa continha aí, não foi eleito. Por quê? Porque você precisa ultrapassar os 10 mil votos para conseguir ter direito a uma cadeira. Então a gente teve um candidato com 9 mil votos e teve o outro lá do outro partido com 2, 3 mil que acabou sendo eleito. Por que isso acontece? Justamente para tentar
garantir a representatividade de todas as minorias e de todos os partidos. E aí, a gente pode ter o caso desse exemplo do Tiririca aí, que fez 1 milhão e lá vai pedrada de votos e conseguiu levar mais gente junto também. Por quê? Porque ele sozinho é muito bom de voto, ele tem muito voto e conseguiu levar mais deputados juntos no partido dele. Então, nem sempre o mais votado, a pergunta que o Joaquim fez, nem sempre, explicando aqui rápido, nem sempre o mais votado vai ser o eleito. Nem sempre aquela pessoa que teve mais votos, no caso desse nosso amigo aqui de 9 mil, não foi eleito. Por quê? Porque ele tinha um partido que não teve tantos votos para conseguir uma cadeira. Fez os 9 mil, só que ficou de fora, né? Então, pode acontecer que, como faltou cadeira aí, né? Acabou faltando cadeira nesse exemplo do Tiririca, que candidatos aí com 20 mil votos seja eleito e o Tiririca, que teve 1 milhão, acabou carregando esse de 20 mil. Mas teve candidato lá que fez 90 mil e não foi eleito. O melhor exemplo desses é do final do Dr. Enéas. Lembra do Enéas, aquela barbona linda e tudo mais? Eu sempre quis ter a barba do Enéas, só que nem barba eu tenho. Então, o Enéas, com aquela sua barbona, foi candidato, fez 1 milhão e poucos de voto, e como faltou cadeira, chegou até a faltar a cadeira para ele, de tanto voto que ele fez, teve deputado federal eleito no estado de São Paulo com 300 votos. Eu lembro que na época lá teve a entrevista do Dr. Irapuã Teixeira, eu nunca mais esqueço o nome dele, foi candidato a deputado federal e falou assim, falando para a reportagem, cara, eu fiz 400 votos e fui eleito. Saí candidato a síndico do prédio e perdi. E é verdade. Tá lá, vocês podem procurar na internet lá, tá lá. O cara saiu candidato a síndico, morava num condomínio grande, não fez isso de voto, não foi eleito síndico, mas virou deputado federal. Então, muitos podem falar assim, mas isso é um absurdo, a pessoa não tem voto, é eleita. É o sistema que a gente tem hoje eleitoral no Brasil. Pode ser mudado? Ninguém sabe, né, daqui para frente. É justo para uns? Pode ser justo para uns. É injusto para outros? Também é. Mas é coisa que pode acontecer aí. Mais alguma pergunta aí, professor? Tiago, em primeiro lugar, parabéns aí pelos esclarecimentos. Acho que muita coisa aí é bastante esclarecedora, principalmente para os nossos alunos, né? E uma coisa que eu gostaria, acho que vale a pena você tocar nesse assunto, é a questão dos financiamentos das campanhas. Afinal de contas, todo esse barulho aí, carro de som, panfletos, isso tudo custa muito dinheiro. Quem paga essa conta? Outra coisa que intriga bastante a gente, quando a gente ouve de alguns até assessores de políticos, né, que a filha do fulano de tal, um figurão, né, não vamos citar nomes aqui, o filho vai gastar 20 milhões para se eleger. E muitas vezes se elege mesmo. Gasta 20 milhões para receber, vamos dizer, 5. Número simbólico. Como é que fica essas situações, né? É uma coisa que intriga bastante a gente. Mas de onde vem esses dinheiros? É um bom tópico aí que o professor citou, que é a questão do financiamento de campanhas, né? É uma das propostas lá da reforma política, que o financiamento de campanhas passe a ser feito pelo Estado. Ou seja, o Estado vai lá, junta o dinheiro, e a gente paga dos impostos, pega uma quantidade desse dinheiro e divide para os candidatos proporcionalmente. Está lá o dinheiro, você pode, ou até de modo igualitário, está lá, faz a campanha e se vira com essa grana. Financiamento de outras pessoas não podem. Hoje o financiamento de campanhas no Brasil, ele é privado, né? Ele é feito por quem? Por empresas, CNPJ, qualquer tipo de empresa aí, e pela pessoa física, e pelo partido político. O candidato hoje, ele pode receber dinheiro dele mesmo, tem um limite lá na regra da eleição, ele pode colocar a grana do bolso para poder fazer sua campanha. Ele pode receber das empresas também com um limite específico. E também pode receber um dinheiro do partido político. São essas 3 fontes aí de financiamento de campanha. Por que muitas pessoas criticam o financiamento de campanha do jeito que está hoje? Porque é a velha história da política brasileira do toma lá da cá. E aí é bom a gente fazer um adendo aí à história do toma lá da cá, que é mais ou menos assim. Não é só a empreiteira que está financiando o político para ele se eleger, que vai esperar com que a empreiteira, depois do político eleito, tenha um benefício com o mandato dele, fazendo uma obra, ganhando uma licitação, construindo uma rodovia. Isso é o que acontece. Mas aí tem um toma lá da cá também do eleitor, né? Você pode votar no meu candidato? Posso. O que eu vou ganhar com isso? O que você me dá para eu votar nele? Eu te dou aí 40 litros de gasolina. Opa, fechou. Tô dentro. 40 litros de gasolina é um negocião. Gasolina já não está tão barata assim, eu vou topar.
coloca um adesivo do meu candidato no carro, tá, mas você vai pagar quantos para mim por semana para eu rodar com esse adesivo? Então vocês vejam que o toma lá da cá na política do Brasil não é só dos políticos, mas também do eleitor. Que aí vem essa história de novo do voto consciente. Né? Não adianta a gente cobrar consciência e mudança na política, sendo que a gente vende o voto. O voto tem que ser uma questão pessoal. Não é ganhar gasolina para poder votar em determinado candidato. E aí, voltando para a história do financiamento de campanhas, esse dinheiro vem daí. E aí a gente precisa estar atento ao quê? A prestação de contas dos candidatos, saber de onde veio a origem do dinheiro e onde está sendo gastado. E depois olhar para ver se esse candidato tem algum conchavo, algum esquema aí com quem está financiando a campanha. Hoje a ideia, muitas pessoas defendem o financiamento público no Brasil. Funciona como? Vou lá, pego o dinheiro dos impostos e divido isso para os candidatos. E cada um vai lá e consegue fazer a sua campanha sem financiamento das empresas, sem o financiamento da pessoa física. Pode ser bom? Pode ser bom, porque aí você cria condição igual para todo mundo. Tem, como o professor disse, tem candidato que tem carro de som, placa, e tem o outro mais pobrinho lá, que é bom candidato quanto o outro, mas não tem condição de fazer a campanha. Tem candidato que é muito bom e às vezes não tem uma placa, um santinho distribuído na rua, porque ele também não tinha condição de bancar no próprio bolso ou não tinha algum esquema nesse sentido, né? Então, é uma proposta que está para se decidir aí. Ninguém sabe qual o futuro da reforma política no Brasil. Ela está engavetada lá no Congresso desde 2006. Acho que é o primeiro projeto de lei lá da reforma política. É uma coisa que pode mudar ou não, né? Prestação de conta desse dinheiro da campanha, eu acho curioso e muito interessante. Se ele gasta lá um dinheiro exorbitante, muito dinheiro, tem uma fonte. Muitas vezes essa fonte ela é uma fonte que depois ele vai ficar atrelado, ou seja, vai acabar favorecendo determinados grupos que financiou essa campanha milionária. E aí, em vez de governar para a grande maioria da população, acaba governando para quem? Um determinado grupo, infelizmente. Né? Aí favorece a questão da manter-se no poder. E aí tem um outro detalhe. Aí aquele candidato que você falou que é o candidato tão bom quanto ele, dificilmente consegue ter acesso. Quando a gente ficar de olho nessas circunstâncias, né? E aí tem um outro detalhe também da prestação de contas de candidatos, que todo mundo fala assim, qual que é a conta para eu poder sair candidato e ganhar a eleição? Quanto que eu tenho que gastar para ser eleito vereador de Maringá? Fórmula perfeita hoje, muita gente fala aí, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão para ser eleito vereador de primeira, sem nem ter surgido na política? Talvez sim, talvez não. Eu já vi campanhas políticas que teve candidato que gastou 50 mil reais e fez 400 votos, e já teve candidato que gastou 400 reais e fez os mesmos 400 votos. Então, quer dizer, o voto ainda assim é uma coisa muito pessoal, né? Não tem aquela história de que eu vou gastar milhões e vou ser eleito. A chance aumenta? Aumenta. Por que a chance aumenta consideravelmente? Porque você vai ter mais placa na rua, mais gente trabalhando para você, mais carro de som, mais santinho, mais comitê, mais liderança junto contigo. A chance aumenta. Mas nem sempre isso é garantido, né? Tem muitos e muitos exemplos aí. Na eleição passada teve um candidato a deputado estadual que fez 30 mil votos e gastou bem menos do que candidatos que gastaram milhões e não conseguiu nem 20 mil votos. Tem um candidato a deputado estadual, que esse ano não saiu candidato, que faz umas 5 eleições que ele tenta ser eleito e não ganha. Ele sempre faz 25, 27, 28, 30 mil votos. Não consegue ganhar. Então nem sempre dinheiro está atrelado à garantia de mandato. Né? Esse porém também. Fazer um comentário sobre financiamento também, Thiago. A regra existe para a coisa ser transparente e ser correta. Hoje o candidato ele tem que ter um CNPJ, um número junto à Receita Federal e ter uma conta em banco. O candidato tem que ter. Né? E qualquer doação que ele receba tem que passar pela conta. E qualquer despesa que ele faça tem que ser via recibo eleitoral. Então, regra existe. Aí você falou da questão do adesivo e da gasolina. Se você souber que alguém recebeu gasolina para adesivar um carro, você acha que o candidato vai dar recibo ou não? Não vai dar recibo, né? Então, ele cometeu 2 crimes. Aí ele já cometeu 2 crimes. Um que foi comprar o voto, que é crime. E o outro que não foi declarar. Porque qualquer despesa que ele faça, ele tem que emitir um recibo eleitoral. Né? Qualquer doação que ele receba, tem que passar pela conta bancária.
e esse dinheiro certamente não passou pela conta bancária, não teve recibo, não teve cheque. Então foram 2 crimes e um simples adesivo. Tem muitos adesivos que são de campanhas voluntárias. A pessoa vai lá e põe para ajudar. E muitos são pagos. Então, se você vê um grande volume de adesivo, muitas vezes a pessoa fala, eu ganhei gasolina para adesivar. Pode saber que aquele candidato já não é digno do voto, né? Porque ele praticou caixa 2 e ele comprou o voto daquele cidadão. E está na lei eleitoral, na lei 9.504, de que o cidadão não pode receber qualquer vantagem, qualquer benefício para colocar uma placa, um adesivo ou divulgar uma propaganda, né? Então, o candidato que parte para essa prática, como a gente está falando de campanha de voto consciente, já começa, enquanto candidato, a praticar atos ilegais. Imagina quando for eleito. Só um último comentário aí, dessa questão de voto e tudo mais. Esse ano eu estou acompanhando uma campanha eleitoral aqui em Maringá, e aí foi até curioso, né? Um caso assim que pode acontecer bastante, um caso curiosíssimo. Campanha eleitoral em Maringá, chegaram falando assim, porque o candidato tal está pagando 20 litros de gasolina por semana para rodar com carro com adesivo. Eu falei, peraí, eu estou lá ajudando o candidato, estou lá sabendo como é que está a situação da campanha dele, e eu não vi ele pagar nada disso. Então até alguma boataria acaba rolando. E o pior ainda, experiência própria e garantida já de que já vi isso acontecendo e não dá resultado. Tem candidato que sai candidato pela primeira vez. Precisa fazer esse esquema que o professor falou, que é gastar muito para conseguir ser eleito. O que os candidatos têm feito por aí a deputado estadual? Ele não é da cidade, chega na cidade e fala o seguinte, você é liderança? Sou. Quantos R$1.000 você quer para fazer minha campanha? Estou te cobrando aí 20 mil para te garantir 100 votos. O que a liderança faz? Embolsa os 20 mil reais, não coloca uma plaquinha do cara na rua e não consegue nem os 100 votos para ele. Talvez consegue 10, 20. Então isso aí também é uma trambicagem eleitoral, né? O crime eleitoral no seguinte sentido. O eleitor foi corrompido e ganhou dinheiro. Falou que ia dar sacanagem de todo lado. Não sei quem que é o mais sacana nessa história. Se é o cara que ganhou para receber e não cumpriu com o trabalho que foi o solicitado, que era distribuir placa, adesivar carro, fazer a campanha do candidato. Se é o candidato que pagou, sabendo, né, ou pelo menos tendo um pouco de noção, ou até mesmo cego por voto, achando que aquilo ia acontecer e não aconteceu. Ou se é o crime dos dois lados. Né? Não sei o que é pior nessa história. Que também é coisa que acontece bastante aí. Joaquim? Tenho 3 questões do bairro. A primeira se a propaganda da TV é gratuita, porque alguns partidos têm um tempo maior que os outros para apresentar as suas propostas. Tá? Depois tem mais. Vamos pelas perguntas aí por partes, como o Jack. A propaganda eleitoral na TV gratuita é uma mentira, tá? É um outro mito de eleição que as pessoas acham que é gratuita. Aparece lá o narrador falando, interrompemos a nossa programação para propaganda eleitoral gratuita, segunda. Mentira. Vocês acreditarem que a propaganda eleitoral é gratuita é mentira. Por quê? É mentira por 2 motivos. O primeiro é que o partido recebe um fundo partidário por mês para poder tocar os seus serviços e ganha para poder fazer propaganda institucional. E segundo, que o candidato pagou, ele não pagou pelo horário na televisão, mas ele pagou uma produtora, pagou uma equipe de TV, de jornalista, para conseguir fazer o vídeo. Hoje em dia, dá para a gente gravar um vídeo e editar até de forma mais caseira, com uma boa qualidade. Porque hoje as câmeras estão muito boas, a gente tem uma estrutura de filmagem, uma estrutura de mídia muito melhor do que um tempo atrás. E aí, antigamente, poucos candidatos tinham uma estrutura muito boa de campanha para poder fazer esse programa na TV. Então ela não é gratuita, você paga para alguém produzir aquele material para você. E por que o tempo de alguns candidatos é maior do que o de outros? Tem candidato que tem lá, candidato a presidente tem 40 segundos para falar suas propostas. Outros têm 8 minutos para falar, 7, 5, 4, 3. Por que é diferente? Porque aquele tempo na televisão, ele é dividido de acordo com o número de deputados federais. Está aí mais um motivo por que a eleição de deputado federal é importante. Você pega o número de deputados federais do Brasil e divide
pelo tempo da televisão. Quem tem mais deputado, tem mais tempo. Quem tem menos deputado, tem menos tempo. E é assim que é feita a divisão. Aí tem partido que vai ter muito mais tempo e tem outros que vai ter um tempinho um pouquinho menor. Próxima pergunta das 3 lá do... Qual que é a escolaridade exigida para exercer um cargo público? Tipo, de presidente até governador? Ser alfabetizado. Escolaridade é essa. Ser alfabetizado. Aí eu preciso fazer aqui uma consideração do Tiago. Vou pedir... não vou pedir licença para entrar na casa de vocês como candidato, mas eu vou pedir licença para fazer uma consideração minha, que é a seguinte. As pessoas, elas tendem a acreditar que a pessoa mais capacitada é a pessoa que vai exercer o melhor mandato. Nem sempre a pessoa que tem pós-graduação, que sabe tudo de política, vai ter a condição de ser um bom parlamentar. Talvez a pessoa simples, a pessoa do bairro, que é alfabetizada, sabe ler e escrever, faz muito mais pela população do que aquele que estudou anos no banco de escola. Eu, Tiago, estou lá, se tudo der certo, ano que vem acabando o doutorado. Não significa que eu, porque eu conheço a política, ou porque eu tenho um título de doutor, eu conheço alguma coisa da política no dia a dia. Eu posso ser um ótimo professor, só que quando eu sento aqui na cadeira de ser vereador, é uma porcaria. Então, muitas pessoas acham que o argumento lá de que estudar muitos anos, conhecer tudo, é garantia de ter um bom mandato. Nem sempre. Então é bom sempre deixar esse comentário que talvez uma pessoa simples, uma pessoa que tem estudado pouco, mas que conhece muito de política, tenha condição de ser um bom parlamentar, um bom presidente, um bom governador. Mais uma pergunta aí? Na sua opinião, como votar consciente em meio de tanta corrupção que nos rodeia nos dias de hoje? Aí vem a resposta já mais ou menos dada, né? A ideia é a seguinte, a corrupção está naquele que está procurando, né? É a história que eu falei para vocês aí das redes sociais, né? A gente vê tanta coisa ruim na política, porque a notícia ruim ela sempre vai aparecer mais que a boa, né? Se a gente levantar aqui rapidinho, não vou fazer o levantamento, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. A gente levanta rapidinho aqui 5 notícias escandalosas da política nos últimos 4 anos. Há um monte, todo mundo vai falar aqui, porque para a mídia sempre é bom vender a notícia ruim, né? Notícia ruim sempre dá sucesso. É um assassinato, é uma batida de carro, é uma traição, um chifre, isso daí é uma beleza. Programa de fofoca vende muito mais do que horário eleitoral gratuito. Falar de tragédia todo mundo quer. E é muito do que acontece hoje na mídia. A mídia vende sempre o que pra gente? A corrupção, o estrago, o eleitoral, a propaganda errada. Tudo aquilo que é tranqueira a gente vê na televisão. Mas se a gente parar aqui agora para levantar nos últimos 4 anos, 3 bons projetos da Câmara dos Deputados, poucos vão saber que de 3 bons projetos. Se a gente parar para ver o mandato bem feito de 3 políticos nos últimos 4 anos, poucos vão saber. Agora, se for para a gente levantar nome de corrupto, a gente fica aqui até amanhã. Por quê? É o que sempre vende. Votar consciente nesse caso aí é fazer o quê? Buscar informação e separar esses dois lados. É coisa que a gente tem um pouco de tranquilidade, de até um pouco de preguiça de fazer, mas que tem que ser necessário. Senão, vai continuar sempre aparecendo notícias da corrupção, vai continuar sempre aparecendo péssimo exemplo. E até uma crítica que eu faço à mídia, né? A mídia deveria expor os bons exemplos. Mas por que ela não expõe? Porque tem um outro tipo de cultura política no Brasil que funciona assim. Eu paguei o jornal, eu paguei a imprensa, então ele tem que falar bem de mim. Se eu não paguei, eu não vou falar bem de você não. Eu fico quieto, eu não preciso falar. Se eu estou recebendo por mês, eu falo bem. Se eu não estou recebendo, deixa para lá, vamos falar mal desse cara aí, porque ele não está me pagando, preciso de sustento. Então é um outro problema que acontece aí também no sistema em geral. Outra pergunta aí? Bom dia a todos. Eu queria dar os parabéns, em primeiro lugar, para a Câmara, pela iniciativa, né, dessa palestra, e principalmente para você, pela sua fala. Acho que é muito importante esse teu trabalho, né? Eu sou advogada e eu represento o Comitê 9840. Esse Comitê 9840, eu vou falar bem rapidinho, teria muita coisa para falar para vocês, mas eu vou falar bem rápido pelo tempo
já avançado. O Comitê 9840 nasceu através de um movimento popular chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Foi um movimento iniciado pela OAB Nacional e pela CNBB. Esse nome, 9840, ele se fundamenta na Lei 9840. Essa lei foi criada através de uma iniciativa popular. Foram 1 milhão de assinaturas para poder levar esse projeto para o Congresso Nacional aprovar essa lei que alterou a Lei Eleitoral de 97. A Lei Eleitoral que fala tudo isso sobre propaganda, o que pode, o que não pode, é a Lei 9504 de 97. A Lei 9840 alterou um artigo da Lei 9504. Nessa alteração está previsto exatamente isso que o Tiago acabou de falar. É o combate à compra de voto e o uso da máquina administrativa. Então, o que eu vim falar com vocês aqui? Eu vim pedir a ajuda de vocês, a colaboração. Nós estamos, com o comitê existe no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Eu faço parte da OAB de Maringá. Esse comitê foi lançado há 15 dias atrás. Então, nós temos aqui divulgado esse trabalho do comitê, que é um trabalho de informação, educação e fiscalização. Então, o propósito do comitê é receber denúncias de venda de voto e de uso da máquina administrativa. Isso que ele falou, de 40 litros de gasolina, de colocar o plástico no carro, no adesivo, tudo isso configura venda de voto. Só que a população precisa o quê? Ela precisa denunciar isso. Então, a OAB recebe as denúncias da população. Se vocês puderem, eu gostaria que vocês anotassem. Tem um site do comitê, é o site www.comitê9840pr.org.br. Nesse site tem todas as informações que vocês precisam de como proceder para denunciar. O comitê recebe até denúncia anônima. Não é o ideal, mas ele recebe. Tem um telefone e as denúncias estão sendo feitas diretamente para Curitiba. O Ministério Público lá de Curitiba é que vai atuar nessas questões. O telefone é um telefone 41. O comitê recebe também denúncias por ligação a cobrar. Então, eu gostaria que vocês, levassem isso para a escola de vocês, para a família, Eu já fui adolescente, na minha época de adolescente, o adolescente não participava nada das decisões da família. Hoje, eu estou falando de adolescente porque a maioria aqui está na faixa, adolescência, um pouquinho mais de adulto. Vocês têm um papel extremamente importante, nessa busca de informação e mostrar, colaborar para que as coisas sejam melhores, Não vou falar que a expressão jovem é o futuro da nação. Não, o nosso futuro é hoje. Nós estamos decidindo e nós temos que decidir tudo o que está acontecendo. Então, nós estamos num período de uma eleição que é muito difícil. É a eleição mais complicada. Por quê? Porque a lei eleitoral afunilou muito. Ela restringiu muito o conhecimento do eleitor. Então, hoje, muita coisa que não era proibida, hoje é. Então, a gente tem que saber o que é proibido, o que nós podemos fazer, Então, eu gostaria que vocês entrassem nesse site, a Gazeta do Povo, não falando
da empresa Gazeta do Povo, mas do que ela fez. Ela fez um link, inclusive o comitê está divulgando o trabalho da Gazeta do Povo, porque é um trabalho bom, chama Candibook. É só vocês entrarem no site da Gazeta e tem lá Candibook. Tem o currículo, vídeos com os candidatos. Todos os candidatos foram entrevistados, está ali um pequeno currículo dele, alguns publicaram um vídeo. Tem outras informações importantes também que o Tiago falou aqui, o papel do deputado, o papel do senador. Né? Por que o processo legislativo começa pelos deputados? Porque ele que representa o povo. Então, nós temos que ver muito bem em quem nós vamos escolher. Quem nós vamos escolher? Quem que nós queremos para nos representar. Né? Então, eu acho que ali também tem um link da Transparência Brasil. Né? Por exemplo, a gente pergunta quem são os atuais deputados federais? Quem são os atuais senadores? E nós não sabemos quem são. No Transparência Brasil tem tudo. Né? Quem são, o que eles fizeram, quais os projetos que eles votaram, se existem problemas, né, nas suas gestões, se são ficha limpa ou não são. Né? Então, é o momento da gente se informar e ajudar o comitê. A gente espera a colaboração de todos. Muito obrigada. Obrigado aí pela fala do comitê, um trabalho bom mesmo. Esse do Candibook aí é excelente. Esse é bem bacana, quem puder acessar lá, bem legal. Tiago, nós precisamos dar uma organizada agora, porque nós estamos passando do horário e nós temos, se eu não me engano, mais 2 pessoas inscritas. Então vamos responder essas 2 perguntas e depois a gente encerra então, tá bom? Quem que era a outra pergunta? Sim, e depois ele. Tem mais uma pessoa que queria fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber o que seria um paraíso fiscal e se ele é uma coisa antiga ou se ainda acontece nos dias de hoje. O paraíso fiscal poderia ser até um paraíso que eu estivesse morando, né? Beleza. Mas funciona como essa história do paraíso fiscal? Boa sua pergunta no seguinte sentido, de que o político, até empresário, não precisa ser necessariamente político, as pessoas acabam mantendo uma conta fora do país, sendo que o valor, o dinheiro que passa por essa conta, o dinheiro que chega lá não precisa ser necessariamente declarado, né? Ou seja, uma prática política que era muito chamada aí, no finalzinho da década de 90, né, que estava bem em voga esse tema e hoje se fala menos, era o candidato ou político que pegava o seu dinheiro, mandava para um país desse, né, Suíça, Bahamas e afins, o dinheiro ia para lá e criava perda, né? Não tinha mais prestação de contas disso, ninguém sabia onde ia parar, né? Que era desviar a verba pública ou desviar o seu próprio dinheiro e mandar para esses paraísos fiscais. E por que é chamado de paraíso fiscal? Porque não tem o controle, né? Não tem uma tranquilidade, né? O paraíso é aquela coisa bonita, aquela coisa boa, não tem o controle, não tem a tranquilidade para você conseguir justificar como que entra e como que sai o dinheiro nesse sentido. E paga um imposto até bem menor, ou às vezes nem paga imposto em relação ao imposto que se paga no Brasil. E era uma prática, ainda deve ser hoje, ainda eu tenho menos notícias nesse sentido, mas é uma prática muito recorrente que aparecia muito na imprensa na década de 90 nesse sentido. Mais uma, não? Eu acho que não, era só mais essa mesmo. Mais uma? Saideira. Quando um presidente é deposto, que nem aconteceu com o Collor de Mello, é feita uma nova eleição ou uma outra pessoa assume? Quem assume? Varia, na verdade, assim, vamos lembrar do caso Collor. O caso Collor eu sempre gosto de falar, que é um caso bem engraçado. Ele sofreu um processo de impeachment, né? Ou seja, o que significa isso traduzido do inglês? Ele ficou impedido de continuar governando, né? A notícia que saiu aí em abril desse ano é que ele foi absolvido de todos os casos, né? E que depois de tanto tempo, o Collor ele foi ainda dado como passou impune a todas as acusações da época, né? E aí o caso do Collor foi o seguinte: como ele foi
impedido de continuar o mandato, varia muito de acordo com o tempo. Se isso for no começo do mandato, eu preciso dar não lembro certinho a determinação de tempo, se isso for no começo, é convocada uma nova eleição. Como ele já tinha passado 2 anos e pouquinho do mandato na época, o vice assumiu e ele continua no mandato. Funciona mais ou menos assim. Aí tem que dar uma olhada nos prazos lá da lei, né? Eu não sei como que a lei coloca os prazos certinho, mas tem essa questão do prazo, né? Se for faltando 6 meses do mandato, ninguém faz uma nova eleição para tapar 6 meses. Mas faltando 3 anos, aí normalmente é feita uma nova eleição. Beleza? Encerrou com a saideira. Pessoal, obrigado mais uma vez. Agradecer o Colégio Silvio Barros, o Baiton Júnior, o pessoal da Unifama e o Marcos representando o DCE, mais o vereador Marius e o vereador Humberto Henrique, que passaram por aqui, e também o gabinete do vereador Luiz Pereira, ali representado pelo Ricardo. Agradecer a imprensa pela colaboração, a Marilda, a Célia, o Jonatas, quem está ali em cima, o Adriano está ali em cima hoje, pela colaboração com a gente, e dizer que a Câmara está sempre aberta aí para esse tipo de evento, esse tipo de atividade. Se vocês quiserem marcar um dia aqui as escolas, né, Joaquim, para vir fazer um Câmara Tour, saber, conhecer os gabinetes, acompanhar uma sessão, ver o que os vereadores fazem, a gente está à disposição. Obrigado mais uma vez aí.